Um detalhe para você entender sobre a tradução, que é essencial para você atingir os 847 pontos em matemática, isso sem se preocupar com a teoria, um ponto essencial é o seguinte, é você entender que o Enem ele gosta de misturar conteúdos. Ele mistura inúmeros conteúdos ali, isso dificulta um pouco essa tradução, dificulta um pouco você passar da linguagem do português para uma linguagem matemática. Por quê? Porque você vai ter que ter uma experiência maior. Agora, vamos lá, vamos supor que você seja uma pessoa que tenha dificuldade em interpretação. Marlos Menezes por aqui, e hoje eu quero falar com você sobre um assunto especial, um assunto essencial, eu diria, para você que quer atingir os 847 pontos em matemática. Hoje a gente vai falar sobre tradução. O que vem a ser a tradução? Olha só. Para você conseguir fazer uma questão do Enem, você tem que compreender o que a questão está fazendo. E quando eu falei que eu tenho um método de interpretação para você conseguir interpretar as questões do Enem, esse método é baseado em 4 passos. O primeiro passo é o comando, o segundo é a associação, o terceiro é a tradução e o quarto passo é a resolução propriamente dita. Mas vamos lá, olha só. O comando, você vai direto para o comando da questão. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a associação. Você pega esse comando da questão e associa a algum elemento que a figura te traz com uma certa facilidade. Já os dados organizados, para que você não precise ir direto para o enunciado da questão. Que elemento é esse? Você pode ser uma figura, um gráfico, uma tabela. Beleza, o terceiro passo é a tradução. O que é a tradução? É eu pegar tudo aquilo que está em português e passar para uma linguagem matemática. E o último passo é você resolver, né? Você pega tudo aquilo que está estruturado logicamente e você resolve, você chega então ao final da questão. Com esses 4 passos você consegue interpretar a questão, você consegue resolver a questão. Agora olha só, os três primeiros passos, que são o comando, a associação e a tradução, esses passos estão intimamente ligados, eles estão diretamente ligados à compreensão do texto propriamente dito. Para você interpretar a questão do Enem, você tem que dar uma ênfase nesses 3 primeiros passos. Agora, olha só, deixa eu te falar como é que funciona tudo isso. É assim, ó. Imagine que você queira pegar um texto que está lá em inglês e você quer traduzir esse texto para o português. O que acontece? Você vai precisar primeiro de umas palavras-chave. Você vai ter que entender algumas palavras-chave que esse texto tem para que você consiga entender o texto na íntegra, totalmente, né? E essas palavra-chave, que eu chamo de palavra-chave, é tudo aquilo que te ajuda a entender a questão ou te atrapalha para entender a questão, o entendimento completo daquela questão, né? Entender essas palavras-chave é essencial se você quiser atingir os 847 pontos em matemática, porque isso vai te fazer compreender um texto de uma maneira mais fácil. Uma outra coisa, né? um outro detalhe que você tem que levar em consideração se você quiser entender um texto é o próprio contexto, né? Onde esse texto está sendo aplicado, em que circunstância, como você tem que usar estratégias para você entender o texto como um todo. Então, por exemplo, no inglês, fazendo uma relação com o inglês, não basta você entender as palavras, só saber um conjunto de palavras. Você tem que entender o contexto da questão. E deixa eu te falar uma coisa, ó. As questões do Enem, elas são contextualizadas. Olha que isso. O contexto passou a ser extremamente importante para você entender a questão, para você resolver uma questão do Enem. O que é o contexto? O que quer dizer isso? Questões contextualizadas são questões que estão inseridas no contexto, em algum contexto, né? Geralmente o Enem pega questões do cotidiano, questões que você pode encontrar no seu dia a dia e coloca lá no meio da questão, ou seja, você tem que entender do que a questão está falando como um todo para você conseguir traduzir aquela questão. Primeiro para você conseguir compreender e depois traduzir. Agora olha só, um detalhe para você entender sobre a tradução, que é essencial para você atingir os 847 pontos em matemática, isso sem se preocupar com a teoria, um ponto essencial é o seguinte, é você entender que o Enem ele gosta de misturar conteúdos.
Ele mistura inúmeros conteúdos ali. Isso dificulta um pouco essa tradução, dificulta um pouco você passar da linguagem do português para uma linguagem matemática. Por quê? Porque você vai ter que ter uma experiência maior. Agora, vamos lá, vamos supor que você seja uma pessoa que tenha dificuldade em interpretação. Se você chegou nesse vídeo aqui, eu acredito que você tenha um certo grau de dificuldade em interpretação de texto do Enem, de interpretação de questões de matemática do Enem. Vamos lá. O que você tem que fazer para maximizar a sua capacidade de interpretação? É assim, ó. O que adianta você quer aprender inglês, você pegar um texto extremamente complexo, com palavras muito rebuscadas no inglês, para você traduzir um contexto extremamente complexo. Para você traduzir aquilo tudo que está em inglês ou em uma outra língua qualquer para o português, vai ser difícil para você, ainda mais se você for iniciante. Então o que eu quero dizer é o seguinte: se você quer aprender a traduzir do português para a matemática, ou seja, vou falar de outra forma, se você quiser aprender a interpretar as questões de matemática, né? A tradução é uma das partes da interpretação. Tradução é quando você pega tudo aquilo que você acabou de entender e passa para uma linguagem matemática. Se você quiser aprender a fazer isso, o primeiro passo é começar por questões mais simples. O que eu digo isso? Questões mais simples. Olha só, se você quiser aprender a traduzir, você tem que pegar aquelas questões em que o nível da matemática, a matemática utilizada é menor. Você não vai precisar de tanta matemática para conseguir traduzir. Então você treina primeiro a interpretação. Deixa eu te falar uma coisa. Nas provas do Enem, o que você acha mais importante? Dominar a teoria ou aprender? O que você acha mais importante? É assim, deixa eu falar de maneira clara. Você acha mais importante saber a teoria, saber um montão de fórmulas ou entender do que a questão está te falando? O que você acha mais importante? Eu diria que é mais importante você entender a questão. Por que é mais importante você entender a questão? Pelo seguinte, pelo simples fato de que se você entender a questão, você tem alguma chance de resolver, mesmo sem saber matemática. Mas se você souber muito matemática e não consegue entender o que a questão está te dizendo, qual é a chance de você conseguir resolver? Você vai aplicar a fórmula no lugar errado, você vai achar que a questão está falando uma coisa, está falando outra. Então, o entender a questão é mais importante do que você entender toda a teoria, tudo que tem por trás da matemática. Então, olha só o que você tem que fazer. Você tem que, primeiro, tentar zerar a quantidade de matemática que você vai precisar nas questões. Então, você começa com as questões mais fáceis e vai aumentando o nível gradativamente. Vai pegando assuntos um pouco mais complexos. Sempre quando você mudar de assunto, você vai ver um conjunto novo de palavras-chave para você evoluir. Então, o que você faz? Você vai aprendendo aquelas palavras-chave por meio de exercícios. Cada exercício que você faz, que você consegue êxito, já é um passo que você está dando rumo aos 847 pontos de matemática. Você vai pegando confiança, você vai aprendendo a interpretar na prática, diferentemente se você pegar um monte de exercícios de fixação. Você faz aquele monte de exercícios de fixação, você não está aprendendo a interpretar nada. Como o próprio nome do exercício já diz, exercícios de fixação. Por que exercício de fixação? Porque ele fixa a teoria. Mas só que no Enem, você pegando o exercício do Enem para você fazer, você já vai estar matando dois coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está fazendo exercícios de interpretação e treinando a sua interpretação, você já está vendo a teoria também. O ideal é isso, você já vai ver as duas coisas juntas num pacote único. Então, a tradução, que é o terceiro passo do método, a tradução ela é essencial para você atingir os 847. Pegar tudo aquilo que está em português e ir para a matemática. Então, já que eu já falei toda essa ideia aqui que eu passei para você, vamos botar a mão na massa. Vamos pegar algumas questõezinhas aqui e vamos ver o pulo do gato da tradução. Vamos ver, entender sobre as palavras-chave, entender sobre o contexto da questão. Eu quero te explicar, ao fazer essas questões, que você tem que imaginar o cenário daquilo, o que está acontecendo para você conseguir resolver. Então vamos lá. Eu falei que o primeiro passo do método de interpretação é o comando. O que você faz no comando? Você lê o comando da questão, certo? Então vamos lá, vamos com calma ler o comando dessa questão. Olha aqui o que está me dizendo aqui, ó. Está dizendo aqui, ó. Se, né? Calma aí.
Ó, se o padrão de variação, padrão na variação do período 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas, então o número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será... Então aqui eu tenho uma série de valores aqui, você pode ver que todas as alternativas, né, A, B, C, D e E, elas me dão intervalos de valores, né? Menor que 1150, 202 unidades maior que 2004, na letra B na verdade não é um intervalo, mas ele me deu uma 218 unidades maior que 2004. Letra C, maior que 1150 e menor que 1200, é um intervalo. Letra D, 177 unidades maior que em 2010 e letra E maior que 1200. Mas olha só, antes da gente passar para a próxima fase do método, que é a associação, vamos fazer uma tradução só desse enunciado, tá? Olha só o que ele está me pedindo. O que ele está me pedindo? O número de favelas em 2016. Ele está me pedindo isso. Ele está me pedindo o número de favelas em 2016. Eu posso escrever assim, ó. F 2016 é igual, vou colocar uma interrogação, porque é exatamente o que ele está me pedindo. Mas antes de eu continuar a questão, eu posso ver outras coisas aqui interessantes. Ó. Se o padrão na variação no período de 2004 a 2010. O que vem a ser a palavra variação? Então, olha só, uma coisa que você tem que se ligar é o seguinte. Essa palavra variação, ela passa a ser uma palavra-chave. Variação é uma palavra-chave. Então, aqui, ó, deixa eu botar um quadradinho aqui em torno dessa palavra variação aqui, ó, né? Só para você se ligar, porque isso é uma palavra-chave. O que significa a palavra variação? A palavra variação é o último que ocorreu menos o primeiro. Isso que é variação. É diferente de diferença, né? Variação é uma coisa, diferença é outra. Porque a diferença é a subtração na ordem em que são citados, em que os elementos são citados. Então, olha aqui, ó. Na verdade, o que ele está me falando aqui? Está falando que se o padrão na variação no período 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, ele falou padrão e falou na variação. O que significa essa palavrinha aqui, padrão? O que significa essa palavrinha padrão? Eu tenho padrão e variação. Padrão é quando eu tenho algo padronizado. O que é padronizado? Que não varia, que não muda. E ele está me falando que se o padrão na variação, quem é que não vai variar? Quem é que vai se manter constante? É a própria variação. E como é que eu vou calcular essa variação do período 2004 a 2010? Né? Se mantiver nos próximos 6 anos. Então vamos lá. Variação no período 2004 a 2010. A variação no período 2004 a 2010, que é o que ele está me falando na questão, está me falando isso aqui, ó. A quantidade, né, de favelas, se a variação é o último menos o primeiro. A quantidade de favelas em 2010 menos a quantidade de favelas em 2004, isso daqui vai ser igual a uma constante. É isso que ele está querendo me dizer quando ele diz que o padrão na variação de 2004 a 2010 vai se manter nos próximos 6 anos. Esse é um ponto. Agora, que próximos 6 anos são esses? Que próximos 6 anos? Se ele vai se manter, se o padrão de variação vai se manter nos próximos 6 anos, e ele já me deu a variação de 2004 a 2010, né? Ele não me deu, mas eu sei que ela vai ter que se manter constante. Esses próximos 6 anos é de 2010 a 2016. Esses são os próximos 10 anos. Os próximos 6 anos, desculpe. Então, olha só. Essa variação aqui é constante e também vai ser igual a
número de favelas, a variação de 2010 a 2016, ou seja, número de favelas de 2016 menos o número de favelas em 2010. É isso. E o que ele está me pedindo na questão é o número de favelas em 2016. Ora. Ele me falou, então, sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, qual é o número de favelas em 2016? Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, ó, isso aqui eu só estou traduzindo só o comando da questão. Eu não estou preocupado com o tempo que eu vou demorar para traduzir o comando da questão. Eu só quero que você entenda, você que tem dificuldade em interpretar, você tem que entender esses detalhes. Por isso que eu estou indo com calma. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos traduzir isso, vamos colocar tudo isso aqui agora na parte matemática. Né? Vamos botar esses números que ele colocou nessas fórmulas. Ó. O número de favelas em 2010 é 968. Então aqui, ó, posso escrever aqui 968 menos o número de favelas em 2004 vai ser igual ao número de favelas em 2016 menos o número de favelas em 2010, né? Que é 968. É isso. Isso eu traduzi. Isso aqui que eu acabei de escrever agora, com isso que eu acabei de escrever agora, eu escrevi tudo o que eu consegui coletar do comando da questão. Tudo que está do comando da questão eu consegui botar aqui. Então eu dei agora o primeiro passo, que foi o comando. Eu já sei o que o comando quer. Eu já sei que ele quer o número de favelas em 2016, que eu coloquei aqui em cima, né? É isso que ele quer. E agora eu tenho essa fórmula aqui, ó, que eu encontrei só olhando o comando da questão, certo? Agora o segundo passo do método é a associação. O que eu faço? Eu associo esse comando da questão ao gráfico que é dado aqui. E olhando esse gráfico, olha só, 1980, 372, 1992, 573, 2004, 750. Isso aqui, a meu ver, só olhando isso aqui, me parece ser um número de favelas. Isso aqui é o número de favelas que ele quer. Certo? Isso aqui é o número de favelas. Só pode ser. Mas, de qualquer forma, já dei o primeiro passo e o segundo passo. Que eu associei esse comando da questão ao gráfico. Por que o comando da questão ao gráfico? Se o comando da questão está falando de número de favelas, esse gráfico ele só pode estar falando de número de favelas. Eu poderia matar a questão aqui agora, sem precisar ler o resto do enunciado. Né? Mas vamos dar uma olhadinha. Ó. O gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004. Aqui é exatamente isso que é a conclusão que eu tirei. Considerando que a variação desse número entre os anos considerados é linear. Ou seja, estão ligados por meio de retas aqui, né? Então, olha só, o número de favelas em 2004 é 750, eu tiro direto do gráfico isso aqui, ó. Então, olha como é que vai ficar, essa equação aqui vai ficar 968, menos o número de favelas em 2004, que é 750, isso aqui vai ser igual a número de favelas em 2016, menos 968, certo? Beleza, então o número de favelas em 2016, ó, posso pegar esse 968, passar para o outro lado, ele vai passar somando, e depois eu inverto a equação. Então eu posso escrever assim, ó, número de favelas em 2016 vai ser igual a 2 vezes 968, né, que vai ficar 968 mais 968, posso escrever 2 vezes 968 menos 750. Isso aqui vai me dar a resposta. Então vamos lá, vamos pegar um rascunho aqui, ó, que até que sobrou, e vamos fazer todas essas contas aqui. Então primeiro, 2 vezes 968, ó. 968 vezes 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19. 1936. Agora eu pego 1936 e subtraio 750. Menos, ó, 6 menos 0, 6. 3 ficou, fica 13, né? Pega emprestado para tirar 15. Então 13 menos, para tirar 5, desculpe, 13 menos 5 dá 8. Depois, esse 9 ele emprestou, fica 8. 8 menos 7, 1.
e aqui ficou o menos 0,1. 1.186 é o número de favelas em 2016. 1.186. E aí, olhando as alternativas, eu vejo que essa alternativa, a alternativa que tem o 1.186, é a alternativa letra C de casa. Por quê? Maior que 1.150 e menor que 1.200. Maior que 1.150 e menor que 1.200. 1.186 deu letra C de casa. Beleza? Bem tranquila essa questão. Mas repare bem que para você que quer atingir os 847 pontos em matemática, é essencial você aprender a traduzir. Para você aprender a traduzir, você tem que passar pelas palavras-chave, mas não é só isso. Você tem que ver o contexto da questão e você também precisa de uma coisa chamada operadores matemáticos. Operadores matemáticos. Nessa questão aqui, a gente utilizou alguns operadores matemáticos, né? A gente utilizou, por exemplo, o sinal de subtração, que é o menos, né? A gente utilizou o sinal de igual. Esses são elementos da matemática que eu tenho que trazer para conseguir traduzir, tá? E como é que você vai fazendo isso? Você vai pegando isso gradualmente por meio de questões. Se você ficar demorando fazendo questão de fixação, exercício de fixação, isso vai te afastar, na verdade, dos 847 pontos de matemática. Então, tendo dito tudo isso, vamos fazer uma outra questãozinha aqui. Vem comigo, vamos fazer essa questãozinha, uma questão que caiu na prova de 2015. Questão número 162 da prova de 2015. Olha só. Vamos, de novo, utilizar o método para eu conseguir interpretar essa questão. E esse método o primeiro passo desse método é eu ir direto para o comando da questão. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos lá. O número, olha o que ele está dizendo aqui, ó. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, então ele quer, na verdade, o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter os ingressos, segundo os critérios estabelecidos. Esses critérios a gente vai ver na questão. Então, aqui eu já escrevo, ó, o que ele está querendo é o número mínimo mínimo. Esse é de escola. De escolas, né? O número de escolas mínimo é igual a tanto. Eu não sei quanto é, eu boto uma interrogaçãozinha ali. Beleza. Agora, tendo em vista tudo isso, o que eu vou fazer? Eu tenho, por um acaso, algum gráfico aí para eu fazer a associação, o segundo passo? Não. Então, eu pulo o segundo passo e vou direto para o terceiro passo, que é justamente a tradução. É isso que a gente está falando hoje, né? É disso que a gente está falando, que é sobre tradução. E para eu encontrar esse número mínimo de escolas, eu tenho que seguir alguns critérios, que é o que a gente vai ver na questão. Então, vamos lá. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas, certo? Ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme, certo? Então, uma sessão vespertina, que vai acontecer lá à tarde, né? E uma sessão noturna do mesmo filme. Então, é isso que a gente tem que ficar ligado. E aí, várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Beleza. 1. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Então, beleza. Então, a escola só vai poder receber ingressos de uma única sessão, cada escola, né? Então, a escola não pode receber uma parte de ingressos de sessão vespertina e uma parte de ingressos de sessão noturna. Não pode. Tem que ser só de uma sessão. Beleza. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Mesmo número de ingressos, certo? Beleza. 3. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Todos os ingressos serão distribuídos. Não haverá sobras. Então, vamos lá. E aí ele quer saber o número mínimo de escolas. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Se eu tivesse apenas 2 escolas, então eu vou pegar todos esses ingressos e vou dividir em 2 escolas. E aí, olha só.
Primeiro critério, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Então, eu vou dividir em duas escolas, se é uma única sessão. A primeira escola vai ficar com 400 ingressos de sessão vespertina e a segunda escola com 320 ingressos de sessão noturna, certo? Então, o primeiro critério está tranquilo, eu estabeleci, porque cada escola só vai receber ingressos de uma única sessão. A primeira escola só de vespertina e a segunda escola só de noturna. Tá. Agora vamos para o segundo critério. Segundo critério, todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Repare bem, se eu tiver duas escolas, eu não consigo atender os dois critérios. Por quê? Porque se as escolas tiverem que ter o mesmo número de ingressos, nesse caso de duas escolas, uma vai ficar com 400 e outra com 320. Então, complicou. Certo? Beleza. E também, se eu, por exemplo, se eu tivesse escolhido ali, vamos colocar assim, 3 escolas. Se eu tivesse escolhido 3 escolas, o que acontece? Eu não posso dividir o ingresso no meio. Se eu tenho 3 escolas, a primeira escola vai ficar com um determinado número de ingressos de sessão vespertina. A segunda escola vai ter que ficar com um determinado número de ingressos de sessão vespertina, certo? Só que olha só que interessante, 400 não é divisível por 3. Então, olha só, você poderia ficar com uma escola com 200, outra escola com 200, e a terceira escola com 320, não deu certo. Eu não ia conseguir dividir. Então, olha só, parece que eu fazendo esse exercício do jeito que eu estou fazendo, eu estou fazendo esse exercício só para entender o que o problema está dizendo, para eu entender o contexto, para eu entender a profundidade desses critérios que estão sendo colocados ali. Agora, para eu conseguir efetivamente traduzir, aí sim, eu vou ter que precisar de alguns artifícios matemáticos. Então, olha só. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, olha só. Vamos começar pelo... cada escola deverá receber ingressos para uma sessão, para uma única sessão. Beleza, tranquilo. Esse é relativamente tranquilo. Mas olha só o 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Eu tenho um conjunto de ingressos... Vamos lá, pensa comigo. Agora eu estou na tradução. Quero pegar tudo isso que está em português e traduzir para uma linguagem matemática. Eu tenho que pegar todos esses ingressos e eu tenho que fazer o quê para distribuir entre as escolas? Tenho que pegar esses ingressos e tenho que dividir entre as escolas. É isso que eu tenho que fazer. Se eu tenho que pegar os ingressos e tenho que dividir entre as escolas, então a operação chave aí é a divisão. Agora, olha só. Que artifício eu posso utilizar? Se todas as escolas têm que receber o mesmo número de ingressos, eu tenho que encontrar que número de ingressos é esse. Isso seria o ideal, porque olha só, se eu pego o número de ingressos que cada escola tem que receber e pego os ingressos da sessão vespertina, divido por um determinado número de escolas, o que eu vou encontrar? Um determinado número de ingressos, né? Eu pego os ingressos da sessão vespertina e divido pelo número de ingressos que cada escola tem que receber. Isso vai me dar um determinado número de escolas. Então, o que eu tenho que encontrar aqui, para eu resolver essa questão, eu tenho que utilizar um conceito chamado MDC. MDC, que é o maior divisor comum. Maior por quê? Porque quanto maior o divisor, ou seja, quanto mais ingressos eu der para cada escola, menor vai ser o número de escolas que eu vou dar. E é exatamente o que ele me pediu, o menor número de escolas. Segundo, divisor. Por que tem que ser divisor? Divisor é aquele número que eu divido por um outro número e dá resto zero. E ele realmente me falou isso. Ó. Critério número 3, todos os ingressos serão distribuídos, ou seja, não vai haver sobra. E por que tem que ser comum? O comum porque ele disse que todas as escolas contempladas deverão ter o mesmo número de ingressos. Então, se eu achar o MDC, o maior divisor comum entre 320 e 400, eu vou encontrar, na verdade, o número de ingressos. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Olha aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, 320 e 400, né? Para encontrar o MDC, o que eu faço? Ó? Eu vejo aqui que tanto 320 quanto 400 são divisíveis por 2. Então, eu boto 2 aqui e circulo, para dizer que o 2 vai entrar nesse cálculo do MDC.
Aí 320 dividido por 2 dá 160 e 400 dividido por 2 dá 200. Posso dividir os dois por 2 de novo. Boto 2 aqui e circulo. 160 dividido por 2 dá 80 e 200 dividido por 2 dá 100. Os dois são divisíveis por 2. Eu boto 2 e circulo. 80 dividido por 2, 40. 100 dividido por 2, 50. Os dois ainda posso dividir por 2. Circulo. 40 dividido por 2 dá 20. E 50 dividido por 2 dá 25. Olha só. O 20 eu ainda posso dividir por 2, mas o 25 não. Então eu boto um 2 aqui. Eu coloco um 2 aqui, mas não circulo agora, porque não vai dividir os dois. Então não é um divisor comum nesse caso, até aqui nesse ponto. Então 20 dividido por 2 dá 10. E 25 dividido por 2 não dá. Eu repito. Né? Lembrando que para eu saber se é divisível por 2, basta eu ver se o número é par. Então se o número terminar em 0, 2, 4, 6, 8, eu sei que se ele terminar em qualquer um desses algarismos, esse número vai ser par e ele vai ser divisível por 2. O 10, então, é divisível por 2. Eu posso colocar outro 2 aqui, mas como não divide o 25, eu não circulo. Então, aqui vai dar 5 e aqui eu repito esse 25. E agora o próximo número é o 5, né? Eu posso colocar 5 aqui. E eu sei que 5 tanto vai dividir o 5 quanto o 25. Para eu saber que se um número é divisível por 5, basta ver se ele termina em 0 ou em 5. Aqui vai dar 5 dividido por 5 dá 1. E 25 dividido por 5 dá 5. Novamente eu posso botar o 5, só que agora eu não circulo porque 1 não é divisível. Repito 1 e aqui vai dar 1. E beleza. E o MDC, entre esses, vai ser a multiplicação dessa galera toda aqui. Ó. Então aqui ó, eu vou ter 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 dá 20. Né? 20 vezes 2 vezes 2 vezes 4. 20 vezes 4 dá 80. Então o MDC, ó, eu encontrei que o MDC entre 320 e 400, ele vai ser igual a 80. 80 é o seguinte, 80 é o número de ingressos que cada escola vai receber. 80 ingressos. Então, aqui, ó, o mesmo número de ingressos, eu já sei que cada escola vai receber 80 ingressos. Agora, olha só. Se eu pego o número de ingressos total, exatamente, e divido pelo o número de ingressos de cada escola, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar exatamente quantas escolas eu tenho. Quantas escolas eu distribuí. Agora, olha só que interessante, ó. Vamos pensar na sessão vespertina aqui, ó. Sessão vespertina. O que acontece na sessão vespertina? Deixa eu apagar isso aqui. Na sessão vespertina, o que eu tenho? Eu tenho 400 ingressos para uma sessão vespertina. Então, eu posso chamar de escolas, as escolas que vão receber ingressos da sessão vespertina, vai ser igual a 400, que vão ser 400 ingressos de sessão vespertina, dividido por 80. Por quê? Porque cada escola vai receber 80 ingressos. Então, aqui eu posso simplificar esse zero aqui, né? 0 com 0, e eu vou ficar com 40 dividido por 8, que vai dar exatamente 5. O que significa esse 5? São 5 escolas que vão receber ingressos de sessão vespertina. Certo? Agora vamos para a sessão noturna. E eu quero saber quantas escolas vão receber ingresso para a sessão noturna. Como é que eu faço isso? 320 agora, divididos pelos mesmos 80, porque cada escola vai receber o mesmo número de ingressos e o número vai ser igual a 80. Aqui, da mesma forma, eu posso simplificar. Fica 32 dividido por 8. 32 dividido por 8 é igual a 4. Então, eu vou ter 5 escolas que vão receber ingressos para a sessão vespertina e 4 escolas que vão receber ingressos para a sessão noturna.
Quando eu somar essas duas, eu vou encontrar o número mínimo de escolas, né? Então, ó, somando essas duas aqui, eu vou encontrar que o número mínimo de escolas é igual a 5 mais 4, que vai ser igual a 9 escolas. 9 escolas está exatamente na letra C de casa. Repare bem no conjunto de coisas que eu tenho que saber para traduzir. Então, olha só que interessante. Quanto mais simples for a questão, mais você vai treinar essa tradução no nível fundamental. Então é isso que você tem que começar. Começar pelas questões mais simples. Se você quiser atingir os 847 pontos em matemática e aprender a interpretar, você tem que ir crescendo gradualmente. Não adianta você pegar questões difíceis, muito complexas. Por isso que a organização é muito importante. Você organizar as questões por conteúdo e dentro de cada conteúdo da mais fácil até mais difícil. E assim você vai atingir, sim, os 847 pontos em matemática no Enem. Certo? Pessoal, então, nossa aula de hoje, né, nosso vídeo de hoje, ele vai ficar por aqui, onde eu falei um pouco sobre tradução, dei alguns exemplos de tradução, e quero te falar que a tradução é fundamental para você que quer conseguir atingir os 847 pontos em matemática no Enem, sem precisar se preocupar com a teoria. Para você fazer isso, você tem que pegar as questões mais fáceis, as questões que treinam puramente a interpretação de textos, que treinam puramente essa tradução na maneira mais essencial, da maneira mais básica. Tudo bem? Então, é isso. Eu vou ficar por aqui, vou ficando por aqui, mas continuem estudando, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, poste aqui nos comentários, vai ser um prazer poder te ajudar. E também, se você acha que esse vídeo pode ser legal para alguém, ajudar alguém, compartilhe. E eu quero realmente ajudar o maior número de pessoas a atingirem 847 pontos em matemática sem terem que se preocupar com a teoria. Então, um grande abraço a todos. Continuem estudando.